o Osmar tirou o áudio da Márcia. Márcia tá com um risquinho vermelho no teu... Ela sabe? Então tá. Mas para de me deixar muda. Eu me desmudo, tu vai lá e... Nem mexi. Tudo culpa do Osmar. Eu estava configurando aqui para poder transmitir ao vivo pelo YouTube. Olha, Márcia, a nossa transmissão de ontem foi um sucesso e, na verdade, está sendo um sucesso. Muita gente já assistiu, muita gente já entrou ali na atividade de ontem. Já temos quase 70 visualizações. Olha! Muito bom, pessoal aí assistindo mesmo, né, estudando, né, nessa quarentena. E agora a gente vai começar a segunda parte. Tá? A Isabel compartilhou com os colegas dela lá da Escola Divino Mestre. A Gisele também com o pessoal de Cachoeirinha. Olha que legal! E o pessoal da URGS também entrou em contato com a escola, o pessoal da Fabico, porque muitas escolas estão buscando informações sobre o que fazer nesse momento. E aí eles vão indicar o nosso webinário como um suporte teórico aí, né? Ou pelo menos um consolo nessa época que a gente está aí, na verdade, meio que desesperados, né? Sobre o que fazer nesse período. Então, hoje também vai ter a atividade do Todos pela Educação. Então, assim que a gente terminar contigo, vamos plugar lá no canal deles e vamos tocando, tá? Então, vamos, né? Vou passar a palavra a ti, então. Já tá bom, obrigada. Olha só que bacana, já tá aqui. Ai, que legal. Então... E eu não passei perfume de novo. Vamos lá. Vamos lá, Adriana. Coisa boa aqui ver. A Jaque, a Emilena, a Josi, a Gisele, a Rosa. Gisele, vou começar te dando uma resposta sobre ontem, sobre um dos teus questionamentos, tá? Depois que tu instala o Drive no teu celular, o mesmo procedimento que tu vais fazer para mandar essa imagem do WhatsApp para o e-mail, tá? Quando tu clica na imagem, por exemplo, o teu celular ele vai te dar a opção de para onde tu quer enviar, né? Sim. Então, depois que o Drive está instalado no teu celular, o Drive aparece como uma opção de envio, tá? Aí, assim, se tu tens só uma conta do Drive associada, ele vai direto para o Drive que está instalado no teu celular. Se tu tiver mais de uma, ele vai abrir uma janelinha para ti e vai te perguntar para qual das contas tu quer mandar. Tá? Então, tu manda do WhatsApp direto para o teu Drive, como se tu fosse mandar por e-mail. Tá, legal. Né? Tu clica ali na imagem, ele vai te perguntar para onde tu quer enviar, e ao invés de tu clicar que tu quer salvar no rolo da câmera ou enviar por e-mail, o Drive vai aparecer como um ícone para ti de uma das possibilidades de envio. Tá. E aí tu vai botando tudo na nuvem. Abre uma pastinha no Drive, tá? Nomeia ela, por exemplo, com o nome da tua turma, né? A turma que tu tá trabalhando. E ele sempre vai te perguntar, quando tem mais pastas abertas, ele te pergunta para qual pasta, ele vai para o Drive, ele te abre ele te dá a possibilidade de perguntar, né, de escolher para qual pasta tu quer enviar, tá? Gente, pensando ontem na nossa conversa de ontem, né, e aí até pela fala inicial do Osmar, a gente está pensando em sintonia, Osmar, né? Ontem a gente terminou falando um pouco sobre essa troca de experiências, né? O que será que dá para fazer com o aluno, dos diferentes níveis. Então, assim, ó, pensando em algumas funcionalidades para a gente usar associado ao Google, tá? E principalmente associado ao nosso celular. O nosso celular, por mais
né, com menor capacidade que ele tenha de memória, a gente consegue fazer algumas coisas com ele, assim. Enquanto a gente não tem, por exemplo, a destreza do Osmar para gravar e editar um vídeo, o celular ele tem se prestado para muitos professores, assim, para gravar vídeos mais simples, tá? Porque tu grava e se o drive tá no teu celular, tu acaba de gravar e tu vai fazer o upload do arquivo no teu celular, né, direto pro teu drive. E aí depois tu pode apagar ele do teu celular. Uma outra opção, gente, é a gravação de áudio, tá? Áudios explicativos. Tu consegue gravar os áudios no teu celular, subir esses áudios depois pro teu drive e associar eles na tarefa para tu ter uma oportunidade também de explicar as coisas pro aluno, né? A gente tem bastante aulas, videoaulas no YouTube, né? Assim, para todas as áreas a gente tem as videoaulas. Agora na matemática a gente tem o super canal do professor Osmar. E agora, mas a gente tem uma quantidade de ferramentas, mas a gente também tem aquela vontade de explicar as coisas para o aluno da nossa maneira, né? Com o nosso recorte, com o nosso ponto de vista, porque o nosso planejamento, e aí quem trabalha bastante com área de humanas sabe que o recorte ele é pessoal, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, uma sequência para explicar para o aluno da história, da literatura, enfim, a gente tem um recorte pessoal, né? Que é a forma como a gente quer abordar, por onde que a gente quer abordar, quais os aspectos que a gente elenca como importantes, né? Para aquele primeiro momento ou um segundo momento de aula. Então, a gente sempre tem os nossos alunos dentro da nossa metodologia e a gente, às vezes, considera, né, que aquele material que está disponível no YouTube, ele não vai ser o suficiente ou não vai abordar pelo mesmo viés que a gente. Nas exatas, a gente tem aquela coisa de sequência de pensamento lógico, né? A tua forma de explicar a resolução de um problema, a tua técnica, né? Aquele teu macetezinho que tu tá ali com vontade de passar para o aluno, porque na videoaula está sendo explicado de uma outra maneira, mas tu conhece os teus alunos melhor sempre do que ninguém, isso eu acho que é uma coisa super importante, que é o lado humano da educação, né? A gente sabe, porque a gente estava em sala de aula com esses alunos, quais são esses alunos? Qual é o perfil desses alunos? A gente está acostumado com as nossas turmas, né? A gente sabe quais são os níveis de dificuldade deles. Então, a gente também sabe e a gente... Olá, Dilson. A Ana quer entrar. A gente também sabe qual vai ser a forma de facilitar as atividades para eles, de torná-las mais acessíveis. Quando eu digo facilitar, não é baixar o nível da atividade, né? Mas sim dar o caminho. Às vezes, gente, um áudiozinho de celular resolve o problema, né? Ah, eu não quero aparecer na tela para o aluno, tenho vergonha, porque existem pessoas realmente que têm uma grande dificuldade de estar com o rosto aqui no vídeo, né? E mesmo que não tenham a vergonha de estar em sala de aula, tem pessoas que ainda não se sentem confortáveis com o vídeo. O áudio, ele super resolve, associado a uma outra ferramenta do Google, que é o Google Apresentações, tá? Márcia, Como? Oi. Só amanhã a nossa oficina vai falar somente sobre áudio. Hoje trabalhamos a parte da imagem, foi bem bacana, aprendemos a cortar imagens, né, a fazer toda a parte gráfica assim dos vídeos, colocar efeitos, né? E amanhã a gente vai trabalhar somente com o som. Tu tá disponibilizando as tuas aulas do vídeo? Ó, hoje eu botei para gravar aqui pelo Zoom, eu não conferi ainda se foi. Eu só não tô mandando pelo YouTube, porque assim, né? Como eu tô fazendo pelo Zoom e ao mesmo tempo dando aula, eu tô com medo que o computador não aguente, a memória não aguente, né? Então, só a transmissão aqui exige que eu pegue o software de transmissão, mais abra a página do YouTube, né? Então, ocupa bastante a memória. Então, as que eu estou ministrando, eu não estou transmitindo. Até porque eu fico aqui cuidando, né? Se está tudo ok, aí para não desviar a atenção.
Mas eu tentei gravar hoje, depois eu vou conferir para ver se deu certo. Tá? Ia ser legal depois se tu gravasse essas aulas, assim, para disponibilizar para quem não conseguiu, porque eu não consegui assistir, porque elas ocorreram de manhã, né? Sim. Eu vou... A de ontem, eu não gravei, não fiz nada, mas aí, de repente, dava para pensar num segundo momento para a gente discutir aquelas ideias de ontem, que foram as primeiras ideias, e a de hoje, depois eu vou dar uma conferida, ver se ficou ok a gravação. Eu também não consegui armar, porque eu tinha na outra escola. Sim. Aqui Desculpa eu também. aí, mas só para lembrar que amanhã Capaz, eu faço capaz. parte do áudio. Tá? Show de bola, show de bola. Tem várias técnicas, né, para tratar o som, coisas que a gente pode fazer, e também a gente tem que saber que em alguns momentos a gente não tem todos esses equipamentos, mas que o áudio do celular, ele funciona, assim. Para algumas tarefas, eu tenho pedido para os alunos, assim, eu mando áudio para eles, né, eu faço os slides no apresentações e mando os áudios junto para eles, né, nomeio cada áudio, assim, para não ficar muito pesado também, para vocês poderem subir na nuvem, né? No meu celular mesmo, eu gravo a explicação daquele slide que eu quero, bem curtinho, salvo ele depois com o nome, slide 2, slide 3, passo para um outro áudio para explicar o próximo slide, nomeio com o número do slide, e depois vou colocando tudo no Drive para depois associar no próprio apresentações. Então, também é uma alternativa quando a gente quer se aproximar mais desse aluno, né? Quer mandar um material, por exemplo, mais visual. Isso se presta a gente até, por exemplo, eu tenho muitos colegas da área de exatas que reclamam muito, por exemplo, da questão de não estar disponível aqueles softwares, não é todo mundo que tem aqueles editores de símbolos matemáticos, né, que constroem as equações, constroem o raciocínio matemático. É muito difícil. Então, assim, ó, uma alternativa que a gente achou, tá? Como dizem por aí, né, a moda Miguelão, mas é uma alternativa que super funcionou, assim. O pessoal faz a resolução no papel, tá? Manualmente, como faria no quadro, aí pega um papel A4 para fazer essas resoluções, seguindo a sua linha de raciocínio, e aí vai da criatividade de cada um, né? Porque como a gente está no papel, do mesmo jeito que a gente utilizaria as canetas coloridas no quadro, tu usa a canetinha ali, faz toda a tua explicação naquele papel branco. Tu pode fotografar o papel, tá? Quem tem scanner pode escanear, porque aí ele já fica em PDF. E lembrando que o documento PDF, ele é sempre mais leve, né? Para carregar. Ou se tu não tem uma impressora em casa que faça a leitura, né, do PDF, a minha fase, ela é bem simplesinha, assim, a minha é uma HP daquelas multifuncionais pequenininhas, e uma das funções dela é scanner, então eu consigo escanear a folha, aí ali por ali, e aí eu subo essa imagem para o Drive e passo essa imagem para o Apresentações, ou mesmo monto no Docs, né, a imagem como foto ou como documento PDF, porque daí tu pode copiar e colar para o lugar. Então, para quem tem essa dificuldade, e fora que assim, ó, mesmo quem tem o editor de texto com os símbolozinhos ali da parte matemática, demora horrores para tu montar uma sequência matemática no computador, né? É bem trabalhoso, assim, para o pessoal da área de exatas, assim. Então, uma alternativa que o pessoal tem usado e que é da criatividade, né? Da nossa criatividade ali, é fazer no papel, colorido, fotografar e subir para o Drive como foto ou como documento em PDF. Quem é da área das línguas estrangeiras, né, Dilson, tem hello, tem aquela necessidade sempre da escuta, né, de fazer o aluno escutar a gente falando. A gente, além de ter alguns portais que nos oferecem áudios e videozinhos já graduados, a gente pode usar o suporte de áudio, né? A nossa própria voz gravada ali no áudio do celular, falando as palavras, ensinando as pronúncias corretamente para os alunos. E eles podem nos mandar os áudios, tá?
eles podem se gravar falando pelo celular e subir na própria tarefa o áudiozinho com a pronúncia e a fala deles. Então, o pessoal ali de 6º ano, 7º, 8º, 9º, eles podem fazer isso direto no celular. Tu quer escutar o teu aluno falando em língua estrangeira, porque isso é uma coisa que se a gente não está ao vivo com eles ou na câmera aqui, né, na língua estrangeira, isso se perde, que é a questão de escutar o nosso aluno falando, né? Tu pode pedir para eles gravarem os áudiozinhos e subirem os áudios. Os áudios, eles são recursos bem simples, assim, que tem no celular, qualquer um, né? Do mesmo jeito que eles gravam áudio para mandar pelo WhatsApp, né? Esses mesmos áudios eles conseguem subir para o drive deles e anexar na tarefa. Então, para eles é muito simples. Oi, quem foi que falou? Ninguém? Tá. Então, assim, é muito simples, né, para eles também. A gente também sempre tem que pensar no nosso público, no tipo de ferramenta que eles têm disponíveis e se eles vão conseguir fazer a nossa tarefa. Então, uma dica que eu dou, assim, para quem vai, porque hoje a gente já está escutando o governador hoje já aventou a possibilidade de a gente retornar só em agosto, né? O discurso dele da semana passada, de junho, acho que com esse aumento do número de mortes e o descontrole... também, né? Com certeza. Setembro, então. E também, eu acho que também tem uma dificuldade, né, Osmar, que até aproveitar que a gente está transmitindo esse webinar, esse encontro, tem uma coisa socialmente muito importante da gente entender do isolamento, né? O isolamento, quem pode ficar em casa, está fazendo um favor para quem não pode, né? Está ajudando quem não pode. A gente sabe que tem pessoas que realmente não vão poder parar, porque as suas funções econômicas não permitem. Tem gente que trabalha a semana como profissional autônomo para poder chegar e garantir o seu sustento da semana. Como é que essas pessoas vão parar? Mas quem pode, quem consegue ir para o home office, quem consegue ir no nosso caso, para a educação remota, a gente está tirando uma contingente da população de circulação para diminuir a facilidade de contágio para essas pessoas que precisam estar na rua, né? A gente está se protegendo, mas a gente também está protegendo as pessoas que dependem integralmente de estar na rua. E aí não adianta nada a gente ficar em casa porque está trabalhando em casa e sair depois no final de semana para dar uma banda, porque a gente não consegue ficar em casa, né? Tá todo mundo assim se estressando, entrando numa sensação psicológica difícil, né? Porque é difícil a gente estar lidando com tudo que está acontecendo e ainda tá trancado dentro de casa. E não, as pessoas que estão em casa, elas não estão causando um impacto negativo na economia, né? Não são as pessoas que estão brigando pelo isolamento que estão causando esse impacto na economia. Na verdade, quanto mais a gente ficar na rua, mais tempo a gente vai demorar para controlar e mais tempo a gente vai ficar parado e pior vai ser para a economia. Então, olha lá, soluções doces para acalmar, né? Já fiz ontem. Ó, tá vendo? A gente, então, assim, tem que ter essa consciência. Ele já aventou a possibilidade da gente voltar só em agosto, né? Então, a gente já está trabalhando com essa ideia, mesmo no começo de maio, com o descontrole do número de mortes, que está subindo a cada dia. Então, a probabilidade é que a gente tenha mais tempo aí pela frente e a gente precisa se recriar, se reinventar a cada dia, né? Digo para vocês, então, assim, ó, tudo que eu fiz lá nos primeiros dias de pandemia, assim como na sala de aula normal, né, para quem tem, por exemplo, os pequenininhos, chega uma hora que tu cansa, eles cansam. Então, as técnicas no ambiente virtual, elas acabam tendo que se diversificar muito mais e se diferenciar muito mais. Eu não posso estar sempre usando o mesmo recurso. E, Márcia, Oi. Tem um agravante que muitos, assim, além de dividir o celular, né, com a família,
que é muito comum. Os pais também estão estressados, porque muitos estão precisando trabalhar, ou estão ajudando os avós, outras pessoas da família, e os pequenos tu tem que ficar do lado, eles não conseguem fazer sozinhos. Não. Né? Então, é muito estressante, até para os pais também. Né? Por isso e a gente não pode perder de vista que a educação pública, a gente tem que pensar muito na educação privada também, né, a Gisele, porque assim, na escola privada a gente, apesar de a gente não estar falando de compartilhamento de celular, a gente está falando de compartilhamento de computador, né? Sim. Algumas famílias estão com 4 pessoas dentro de casa, os pais, os 2 fazendo home office, 2 filhos estudando, as aulas acontecendo todas ao mesmo tempo. Essa família precisaria de 4 notebooks, né? Então, não são todos que têm essa disponibilidade de um computador para cada um. E mesmo assim, as minhas sobrinhas, elas fazem pelo celular, mas já são maiores, né? Já são maiores. Eu tenho outros primos que são pequenos, precisaram comprar um computador a mais, porque o pequeno não consegue fazer no celular nem no tablet. Então, olha o que isso gera, né? Para a família também. E no caso da gente que está trabalhando com a comunidade ali, por exemplo, a nossa comunidade do Liberato ali, né? Algumas coisas que a gente tem, algumas soluções práticas que as famílias encontraram, né? As mães que estão juntando as tarefas para poder passar para os outros, né? A gente tem que ter também essa noção de que o tempo, né, na escola pública, ele muitas vezes é diferente, ou seja, eu não tenho como programar uma atividade que dure muito tempo. Ela tem que ser um videozinho curto, um áudiozinho curto, uma tarefa mais lúdica, né, que essa criança possa fazer, né, e de repente fotografar a tarefa e te mandar. Né? E até usar recursos que eles têm, né, não dá para criar nada muito além. Não, até porque, assim, na escola, ambos os espaços, né? Tu não vai pedir pro teu aluno sair de casa para comprar um material, né? Não tem como. Então, tem que ser com o material que eles têm disponível. Então, assim, usem bastante o recurso da foto. E com as crianças, assim, eu acho que uma coisa muito importante, né? Da gente manter o vínculo, manter o afeto. Muitas vezes a gente pode ter uma tarefa, por exemplo, quem trabalha nas linguagens, algumas vezes eu trabalho vocabulário de família com eles, e aí o que eu peço para eles no vídeo para fazer é me mandar uma foto da família. Eu não vou escutá-los falando, mas eu quero nesse momento que eles tenham aquele momento de chamar o pai, chamar a mãe, chamar o irmão para fazer uma foto, porque a teacher quer ver eles naquele momento de mais carinho e tal, para mostrar para a gente, compartilhar. Então, também pensar nesses retornos, né? O que eles podem fazer, o que eles conseguem fazer, qual é o equipamento que eles têm disponível, qual é o sinal de internet que eles têm disponível, quais são os aplicativos que eles têm disponíveis, né? E lembrar que a gente tem que pedir muitas vezes para eles, baixa tal aplicativo no celular. Não é do conhecimento deles que eles tenham que ter esses aplicativos, porque eles podem fazer pelo celular, né? Baixa no teu celular, depois tu apaga. Mexer com o celular é sempre a dica, né? Para nós, professores, agora em tempo de pandemia, tu consegue fazer várias coisas, consegue gravar vídeo, gravar áudio, a gente só não pode esquecer de ir apagando eles depois da memória do nosso celular, porque senão a gente acaba com a memória do celular e cada equipamento tem um limite, né? Então, a gente tem que ir fazendo, e o Drive, ele se presta muito para isso, para que tudo que a gente produziu, a gente consiga passar para a nuvem e descarregar as nossas memórias fixas, tá? Sabe que eu aproveitei a tua dica, Márcia, de organizar o Drive. Hoje de manhã, organizei os meus aplicativos no celular. Fui colocando em pastinha e agora de tarde ainda estou meio atrapalhada, mas eles estão tudo organizados, né? Aplicativo de reunião, aplicativo de edição de vídeo, de rede social. Então, limpou muito, só aquela imagem ali já limpou bastante. Os aplicativos, os Google, estão tudo juntos. Já ajudou.
É como a gente disse, né? A informática, ela dá medo, mas ela nos auxilia no processo de organização muito grande, assim. E aí, eu vou abrir o meu Drive ali, porque também tem outra coisa, Ju. Tu pode, no teu próprio Drive, mudar as cores das tuas pastas, tá? E aí, elas visualmente vai ficando colorido, cada coisa tu enxerga de uma cor, porque, gente, é muita coisa, né? É bastante coisa. Então, assim, quanto mais a gente conseguir achar estratégias de... Eita, peraí que eu não tô achando a minha tela. Oi? Eu tentei agora botar minha conta do Educar, do colégio. Cadê a Rosa? A Rosa não tá aparecendo pra mim. Rosa. Pronto, apareceu. Achei. Em algum lugar. Achei. Pode falar um pouquinho mais alto, Rosa, que teu áudio tá baixinho. Ah, só que assim, ó, eu não consegui abrir Drive, eu não consigo abrir nada nele. Ele entra pra Do teu celular? Tu tem que cadastrar a tua conta. Sim. A conta... a tua conta... Eu não tô... Tá te cortando. Eu tenho Gmail. Tá. Então, eu só coloquei agora o Educar. Isso. Mas ele, no celular, ele não abre Drive, ele não abre nada para mim. Tu tem que instalar o aplicativo no celular. Se tu não... É isso que a gente falou ontem, né? Que eu acho que a Isabel colocou no grupo, que a gente precisa ter todos os aplicativos instalados no celular. A dificuldade do celular é essa. A gente precisa instalar todos os aplicativos. O Drive só vai abrir se tu tiver o aplicativo do Drive no teu celular. No meu celular, a minha pastinha aqui tá aqui assim, ó. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui no cantinho eu tenho, ó, o Google Apps. Aí, nessa aqui, eu tenho todos os aplicativos aqui, tá? O Sala de Aula. Aqui eu já tenho, né, os arquivos, o Google Drive. Então, eu coloquei tudo aqui. Aqui eu coloco, por exemplo, ó, Google Maps. Esse já veio no meu celular. Mas eu organizei eles todos numa pastinha. Então, por eles, sim, aí eu consigo fazer as edições que eu preciso, porque se eu não tiver com o Drive instalado, eu não vou conseguir acessar, tá? Só que tem que ir por outro caminho. Entendeu? Ele tá instalado. Qual é o teu celular, Rosa? Mas é que eu abro lá, só aparece a caixa de entrada. Agora é porque tu tá abrindo e-mail. Tu tá abrindo e-mail, tá? Se tu baixar o aplicativo do Drive, aí tu vai clicar no aplicativo do Drive e aí tu consegue acessar o teu Drive. Tu não consegue no celular acessar o Drive pelo e-mail. Tá? Então tá. Assim como tu não... Opa! Assim como tu não consegue acessar e editar um documento, por exemplo, no Google Docs, se tu não tiver o Google Docs no teu celular, tá? Então, assim, ó, vamos compartilhar aqui. Vocês conseguiram fuçar na sala de aula ontem? Sim. Ó, aqui eu tô na sala... Tá, aqui eu tô na sala da 351, né? Que eu tava montando as tarefas deles, ó. No caso aqui, por exemplo, alguém me perguntou ontem como é que eu via o que eles tinham feito, tá? Então, por exemplo, ó, vamos no começo aqui. Eu tenho o Google Sala de Aula da turma, eu vou lá nas atividades. Quando eu estiver nas atividades, eu vou ter que procurar qual é a tarefa que eu quero observar, que eu quero acompanhar, ver atividade. E aí, ó, numa turma em que estão todos os alunos, eles aparecem aqui na tua barra lateral.
aparece pendente quem não entregou, aparece devolvido quem entregou, e aí tu vai clicando em aluno por aluno e tu vai visualizando as tarefas deles, tá? Então, tem que entrar na tarefa para conseguir ter esse acesso. Agora, aqui a gente abre. Vamos tirar isso daqui para cá. Vamos ao Drive. Ó, que nem eu disse para a Juliana, se eu clicar aqui com o botão da direita, olha que lindo, eu posso até abrir aqui a minha paleta de cores em alterar cor, e eu posso escolher que essa pastinha seja marcada com uma outra cor para eu ir ficando com esse Drive visualmente organizado, tá? Aqui na barrinha de cima, onde está escrito acesso rápido, tá? São os últimos documentos que tu editaste. Então, vai aparecer um limite de 4 ali, os outros tu tem que buscar na tua pasta. Por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar esse material depois. Um outro recurso que a gente tem, gente, é o Planilhas, tá? Primeiro eu abro ele aqui, uma planilha que eu tenho pronta. Por exemplo, essa aqui é a minha planilha de controle de tarefas das minhas turmas do ensino médio, tá? A gente consegue, pelo Planilhas, organizar isso dentro do Drive, e aí, por exemplo, compartilha com o Osmar, com a Rochelle, porque eles vão acompanhando com a gente tudo que a gente colocar ali. Aí eles precisam saber quem é que está entregando a tarefa. Tu quer saber qual foi a entrega, qual foi a avaliação, qual foi a atribuição que tu deste para essa tarefa. Oi? Gostou, né? Tá, e aí assim, ó, mas tu consegue, por exemplo, fazer a tua planilha se tu queres ir atribuindo, por exemplo, conceitos, ou tu queres ter uma anotação mais particular ali do que aquele aluno consegue. Eu organizei dessa maneira, assim, eu fiz pintei de verde ali a célula dos alunos que estão ok, e a gente consegue ir abrindo pequenas abas aqui embaixo com o número da turma, para que tu possa, na mesma planilha, ter todas as tuas turmas, tá? Como é que eu posso criar essa planilha? De novo, né? Eu vou aqui no Drive, vou aqui, eu quero criar dentro da minha pastinha do Liberato Profs. Botão da direita, abrir planilha. Planilhas Google. Clico aqui, ele vai criar uma planilha para mim. Então, eu sei que, por exemplo, o pessoal do técnico trabalha bastante com planilha do Excel, né? O Google Planilhas é co-irmão das planilhas do Excel. Então, as mesmas atribuições de tarefas que eram montadas ali pelo Google Planilhas, pelo Excel, elas podem ser atribuídas aqui por esse documento. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, o funcionamento é muito parecido com o funcionamento do Docs, né? E aí, aqui, assim, vocês podem ir explorando as abinhas, né? Tem como editar. Essas flechinhas aqui do canto, elas são mágicas, tá, gente? Principalmente essa daqui, que é desfazer. Errei, desfaz. Então, sem medo de ser feliz, errou, desfaz. A gente tem aqui como alterar, por exemplo, o tamanho da planilha para ela estar visualizada na nossa tela. Aqui nos recursos, a cor de preenchimento, eu altero as cores de preenchimento da célula, eu preciso selecionar a célula e alterar a cor de preenchimento aqui. Pronto, eu tenho uma célula de uma cor diferente, se eu quiser usar esse recurso com o aluno. Eu consigo formatar bordas, então, só lembrando que no Planilhas é importante a gente selecionar sempre a área que a gente quer formatar. Então, vem aqui com o mouse, seleciona, tá? Bota aqui na célula. No meu computador, Shift, e aí eu vou mexendo com a flechinha para ir expandindo essa área de seleção.
Alguns computadores podem ter outro comando, é o mesmo comando que vocês usam para selecionar linhas, selecionar objetos no Google, no Word, por exemplo, tá? E aí tem todas as outras funcionalidades de contas, né? Aqui embaixo tem um sinalzinho de mais. Se vocês clicam nele, ele vai criando páginas para a planilha, tá? Então, por exemplo, aqui na página 1, eu clico nela com o botão da direita, renomear. Aí eu vou ali e coloco C10. Essa aqui é a página da C10. Vou na página 2, clico em cima dela, botão da direita, renomear, C20. E assim por diante, eu vou criando várias páginas dentro da planilha para eu controlar as atividades dos alunos, né? Para eu poder controlar isso também. E posso criar várias páginas dentro da mesma planilha para eu ter uma planilha só com todas as minhas turmas. Posso trocar aqui o título para encontrar mais fácil dentro do Drive. E para nós é um tipo de organização e para quem trabalha com ela como ferramenta de sala de aula também. Além dessas daqui, ó. Opa. Venha. Peraí. Eu também tenho, por exemplo, que foi falado ontem, a agenda. Tá? Ó. Aqui aparece a minha agenda. Quando alguém atribui uma tarefa, um compromisso, e coloca o teu e-mail da prefeitura na atribuição, isso vai automaticamente aparecer na tua agenda. Mas tu também pode criar eventos, né? Eu vou escolher, por exemplo, aqui, ó, quarta, quinta, sexta-feira, tá? 6 horas da tarde. Eu quero criar aqui e botar na minha agenda. Eu só clico no quadrado. Só. Ele já me abre aqui, né? Eu posso criar o evento sextou. Tá? Eu consigo controlar aqui, ó, o horário, de que horas a que horas. Então, eu posso, ó, alterar a data, 8 de maio. Eu consigo alterar a hora de início, a hora de fim desse meu compromisso. Posso adicionar convidados. Aí aqui é o momento de eu colocar os e-mails, né, da pessoa que eu quero que compartilhe desse evento comigo. Então, por exemplo, que foi isso que o Osmar falou ontem, tu cria uma agenda única com todos os compromissos da escola e aí coloca todos os nomes dos professores ali, né, para que eles recebam nas suas agendas a notificação. Para ti, se tu faz pelo Classroom, o Classroom automaticamente associa isso na agenda dos teus alunos que estão na tua sala de aula. O Osmar, quando ele nos atribui tarefas ali no Classroom, isso automaticamente vai para a nossa agenda, porque nós estamos naquela sala de aula. Agora, se tu está criando o evento, né, tu pode adicionar os convidados aqui, adicionar o local, se tu quiser, colocar uma descrição para mandar para os teus alunos. Aí tu salva, ok. Se eu clicar na minha atividade da agenda, ó, eu posso, por exemplo, aqui, ó, adicionar videoconferência, tá? Do Google Meet, que é a mesma coisa que o Zoom, só que do Google. Que essa notificação apareça no celular da pessoa. Se eu vou aparecer como ocupado ou não. E eu posso escolher como é que ela vai se repetir, né? Porque eu posso, às vezes, criar um evento que eu queira que fique na agenda por muito tempo, assim, por um mês, por um ano. E aí eu posso escolher, ó, semanal, cada sexta-feira, mensal, na segunda sexta-feira do mês, anual, em maio, 8, então só em maio do ano que vem que se repete, todos os dias da semana, segunda a sexta. E aí tu organiza a tua agenda. No São Judas, o pessoal fez a nossa agenda, o pessoal da TI fez ali, o pessoal que, né, que dá o apoio, fizeram para nós a nossa agenda de períodos de aula.
Então, a gente tem todas as nossas aulas fixadas na nossa agenda e mandaram os convites para os alunos, para que as agendas dos alunos do Google também apareçam com o horário escolar deles. E ali, por exemplo, eu clico naquele dia de aula, naquele quadradinho, e eu posso vir aqui e abrir a videoconferência com eles, e eles entrarem por ali. Lá no São Judas a gente usa o Meet, né? A gente não usa o Zoom, a gente usa o Meet até porque ele não usa a memória do computador, né? Então, a gravação, se eu quiser colocar a aula para gravar, ela fica na nuvem do Google, então ela não vai baixar direto para o meu computador. Ela vai ficar lá na nuvem do Google, que é um recurso também. Eu posso dar a minha aula, pedir para esta aula ser gravada e compartilhar com os meus convidados aqui. Aqui eu aprendi um macete bem legal, tá? Quando a gente precisar, assim, se tu tem, por exemplo, numa planilha, todos os e-mails dos teus alunos que tu vais digitar uma vez, quando tu quer convidá-los para atividades, é só tu ir lá na planilha, copiar toda a lista de e-mail de uma vez e copiar ela aqui, colar ela aqui de uma vez, tá? Que aí o convite vai para todo mundo, ele identifica uma série grande de e-mails copiadas. A gente pode ter uma planilha só com aquilo lá feito, que é aquilo que eu disse ontem, né? Tu tem trabalho uma vez, que é o trabalho de digitar todos os e-mails, e depois tu nunca mais tem o trabalho de fazer isso, porque tu vai sempre lá naquele teu arquivo fonte, copia e cola, tá? E aí tu salva, e o teu evento... Opa, eu não posso encostar nela, que ela abre. O teu evento salva ali. Olha a minha agenda aqui, né, gente? Com os eventos que estão marcados, ó. As minhas turmas. Então, eu tenho em azulzinho claro, que é da minha agenda, porque ele mesmo organiza para ti. 120 são as minhas turmas do Classroom ali, né? Com as cores diferentes. Então, eu também tenho na minha agenda esse controle das tarefas que eu atribuí. Se eu tiver o Google Agendas sincronizado no meu celular, ele vai me mandar avisos e eu também consigo abrir a agenda ali no celular. O Meet, então, é essa ferramenta parecida com o Zoom, né? O Apresentações agora. Cliquei ali no Apresentações. É o PowerPoint. Ele faz todas as funcionalidades do PowerPoint para nós, ó. Aqui vocês têm algumas coisas que vocês podem explorar, né? Por exemplo, eu quero criar um álbum de fotos. Eu posso. Um projeto de ciências. Ele já tem modelos prontos, né? Cartões de teste. E eu posso criar um em branco. Vocês veem que é o documento igual do PowerPoint, tá? Então, vou fazer uma criação de slides aqui, ó. Aqui nesse cantinho, a gente tem os temas, ó. Ele já abriu para mim aqui, cadê? Tema, aqui em cima. Escolher o tema, aparece aqui do lado. Aí eu tenho os modelos disponíveis do que eu quero fazer para essa apresentação ficar bonita, e aí é uma questão de estilo mesmo, né, ó. Tenho vários modelos disponíveis, só que eu ensino em aula muito, né, para os alunos do ensino médio a fazer no apresentações, explico para eles que também é uma ferramenta bem boa para eles aprenderem a fazer na escola, porque isso aqui depois para uma apresentação de trabalho, mesmo no próprio trabalho deles, ou nos cursos superiores que eles venham a fazer, e alguns realmente nunca tiveram acesso a isso aqui. Cliquei, escolhi esse aqui. Pronto, está atribuído. Então, vou criar um título para minha apresentação. Nossa apresentação é professores maravilhosos, né? Embaixo eu posso colocar um subtítulo. Márcia, oi. Se tu já tem alguns slides prontos, tu consegue trazer para cá? Consegue, tu sobe ele para o teu Drive, pede para abrir no Google Apresentações, só que ele vai, aí só tem que tomar cuidado, tá? Ele vai desconfigurar um pouco, tu tem que fazer alguns ajustes, tá? Tá.
Então, professores maravilhosos. Eu, no começo, eu fazia tudo no computador e depois eu subia para a nuvem porque eu não conseguia mexer muito bem nas apresentações, tá? Aí, assim, ó, tem 2 dicas para vocês. A primeira, se o material é teu e tu não quer que o aluno mexa, quando tu fizeres no teu computador, é melhor fazer no computador e salvar em PDF, tá? Ele não consegue mexer e principalmente quando tu subir do teu computador para a tarefa, ele não desconfigura. Se tu subir em PDF o slide, ele não desconfigura. Slide fiz e perdi a configuração porque eu mandei ele em PPT no PowerPoint e depois na hora de carregar ele aqui, ele desconfigurava. Então, tu tem essa alternativa, sempre salva em PDF no teu computador, sobe o PDF. Nem os alunos mexem, porque o documento está fechado, nem desconfigura o teu trabalho ali no computador, mas tu também pode fazer esses recursos aqui pela web. E aí, assim, ó, quero adicionar mais um slide. Clica aqui, botão da direita, novo slide. Né? Aí aqui, ó. Opa. Nosso grupo é. Beleza, nessa minha apresentação aqui, além de texto, eu quero uma imagem. Então, eu tô aqui, eu quero uma pesquisa rápida no Google, porque eu quero colocar uma imagem. Então, eu tenho como ir ali, né? Ó, vou pegar aqui. Ah, eu quero essa imagem da corujinha aqui. Bom, coloco o mouse em cima da corujinha, botãozinho da direita, copiar imagem. Beleza, volto lá na minha apresentação, boto o mouse em cima da caixinha de texto aqui, botão da direita, colar. Veio a minha imagem. Nossa, ela ficou muito maior que o meu slide. Só coloca o mouse, clica em cima dela, ela vai abrir essa caixinha azul. Se eu coloco o mouse nas pontinhas dela aqui, ó, nessa pontinha dos cantos, eu consigo diminuir ela inteira. Nos quadradinhos aqui da lateral, eu mexo em largura e em altura. Então, eu posso regular essas imagens que eu copio direto da internet, ó, eu clico em cima dela eu consigo colocá-la no meio do slide, né? Ah, eu já terminei essa imagem aqui, eu quero mais um slide agora. Vou ali no cantinho, clico o mouse em cima do slide atual, botão da direita, novo slide. Abriu mais um. Nesse aqui, eu quero colocar um link do YouTube para eles. Então, vamos lá, em homenagem ao professor Paulo, História Medieval, vídeo aula. Opa. Ele já me aparece aqui, ó. Vídeo aula de História Antiga e Medieval, Hebreus. Eu vou lá. Quero ver, depois que eu assisto essa aula, né, para ver se o conteúdo dela me serve. Me serviu. Eu posso tanto copiar o link aqui nessa barra de cima, ó, clico ali, ficou azulzinha, Ctrl C no link. Aí eu volto ali no Apresentações, clico na caixa de texto, Ctrl V. Pronto, o link do vídeo tá ali, aí eu escrevo para eles, ó, quando tu bota o mouse em cima, ele abre para ti a pasta, né? Aí tu escreve ali para eles, assista ao vídeo a seguir. Então tá no teu slide. Para quem trabalha com os pequenos, Gisele, é um bom roteiro de aula, tá? O Apresentações, porque tu consegue mandar para eles um passo a passo, cada pagininha, assim, eles vão virando, tu consegue inserir imagens, as tuas instruções separadas, elas ficam mais visuais para os pequenininhos, tá? Porque tu tem que mandar para eles o planejamento com os roteiros do passo a passo de como é que eles têm que fazer, né?
Então, é uma alternativa para ti também. Tu tanto pode mandar as explicações via Docs, quanto tu pode criar apresentações com figurinhas, imagens, para fazer com que o ambiente seja mais agradável para esses pequenos, e aí a cada slide eles vão tendo uma informação. Tu quer que eles assistam um vídeo do YouTube, tu anexa aqui, tu quer tu quer escrever o que tu quer que eles façam, né? Tu pode montar com as tuas próprias explicações. Aí, supondo, tá, Gisele? Tô falando com a Gisele aqui porque ela me sinalizou. Quero criar um novo slide, e eu quero que desse slide aqui, eles acessem um formulário que eu fiz no meu Drive. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Olha só. Responda ao formulário. Opa. A seguir. Isso tu não consegue fazer se tu fizer do PowerPoint para cá, tá? Porque ele vai ficar fechado. Se tu cria esse roteiro aqui, ele fica aberto depois para os teus alunos poderem fazer essas coisas. Então, vou lá no meu Drive. Ó, isso aí eu aprendi esses dias também, fazendo isso eu não sabia, tá? Atividade teste. Todo e qualquer documento que esteja no teu Drive, clica com o botão da direita, vai aparecer esta funcionalidade aqui, gerar link compartilhável. Clico nele. Ativo o compartilhamento de links. Beleza. Aí, ó, eu estou com compartilhamento de link ativado, eu gero link compartilhável. Link copiado para a área de transferência. Volto lá na minha apresentação. Clico na caixinha de texto. Botão da direita. Colar. Tcharam, veio o link da tua pasta do teu Drive. Então, direto aqui, se ele clicar em cima desse link, é o link para o teu formulário. Eles vão poder responder. É uma forma fácil de, com as crianças menores, por exemplo, organizar tudo num lugar só, a rotina deles, tá? Tu quer que eles façam a tarefa e eles precisam de um Docs. Tu cria o Docs no teu e copia o link aqui. Tu gravou o teu vídeo, né? Mas tu não quer disponibilizar o vídeo pelo teu Classroom, porque tu não quer que esse vídeo fique disponível ali, tá? Tu quer te preservar e tu quer que esse vídeo continue sendo teu. O que tu faz? Tu grava o teu videozinho, tu sobe ele aqui pro teu Drive, faz esse mesmo procedimento, clica com o botão da direita, gera link compartilhável, bota aqui no teu apresentações, copia o link aqui, eles só vão poder assistir por ali, passando ali, vão assistir direto do teu Drive, não tem como copiar, não tem nada, ele fica direto para ti, ele é teu, e tu só dá a permissão para visualização. Sem precisar anexar na tarefa, nada. Tu tá criando aqui um roteiro de aula com todas as ferramentas para o teu aluno menorzinho. Sim, e a ordem, então, é sempre puxar do Drive, né? Tem que trabalhar no Drive para depois fazer as transferências, né? Exatamente. Aí tu pode criar pastinhas para cada turma com todas as tarefas, todas as coisas que tu queres fazer ali, né? Então, assim, tu também tem esse recurso de depois postar só a apresentação para o teu aluno. Tu diminui o número de links, de coisas anexadas na tarefa, que para os pequenininhos é mais complicado de acompanhar, né? Porque aí tu vai ter que escrever, tu escreve lá na tarefa assim, assista ao vídeo tal, responda a tarefa tal, e onde é que está tudo isso? Né? Para o pequenininho é mais complicado de acompanhar. Com apresentações, tu tem a opção de criar um plano de aula, cada slide com um passo a passo, e ele vai clicando daqui mesmo no que tu queres que ele assista, no videozinho de musiquinha, tu quer mandar um filme para eles, e tu vai fazendo slide por slide para ficar mais didático para os menorzinhos, né?
Aí aqui tu coloca novo slide, aí tu coloca para eles finalizando. Aí tu pode escrever no último slide o que tu quer que eles façam, né? Tu quer um desenho que eles mandem para ti, qual é a tua faixa etária, Gi? Eu tenho de tarde o 4º ano. Então, eles já... Mas tu pode pedir. Também, né? Então, tu pode pedir para eles, aí tu vê quais são os recursos que eles têm. Se eles têm o recurso de te mandar foto, aí tu pede para eles postarem a foto no Classroom, mas tu consegue organizar toda uma sequência didática para eles via apresentações, que vai ser muito mais fácil para os pequenos irem seguindo o teu roteiro de aula, tá? E para ti também dá menos trabalho, porque tu tem que anexar menos coisa ali na tarefa, né? Isso aqui, depois, quando a gente volta, por exemplo, lá no ano de 2021, que, né, a gente não vai ter a pandemia. Esse teu material produzido que está no teu Drive, ele está à tua disposição. Tu vai lá para a sala de informática e tu quer atribuir ele para outra turma, porque foi uma atividade que super rendeu. Aí tu vai fazer as tuas atualizações, né? Eu quero trocar um vídeo, trocar uma imagem, eu pensei em outra coisa, eu fiz um outro materialzinho, mas tu já tem o esqueleto dele montado. Tu pode atribuir para outra turma em outro ano, fazendo as adaptações e passando para o outro ano. Isso aqui tu projeta, tá? Tranquilamente tu projeta isso aqui no PowerPoint, então, no projetor, lá da sala de aula, tu tem esse recurso de projetar, clicando aqui, quando tu clica em apresentar, ele, assim como o PowerPoint faz, tá? Ele abre como uma apresentação. Então, que sai do modo apresentação. Todas as ferramentas do Google, seja elas o Docs, o Apresentações, o Planilhas, eles vão ter essa funcionalidade aqui no cantinho, onde está escrito compartilhar. Quando eu compartilho, eu permito o acesso a outra pessoa. Então, se eu clico aqui em compartilhar, eu vou colocar aqui meu documento, ele nunca me deixa compartilhar um documento sem nome, tá? Aí eu tenho todas as minhas paralelas, né? Os professores com quem eu quero compartilhar isso aqui. Estou montando um projeto, quero trabalhar por projetos com a turma, e no meu projeto está envolvido... está envolvido professor de inglês, professor de educação física, tem uns 3 ou 4 colegas envolvidos nesse mesmo projeto. Então, tu pode compartilhar aqui o documento com eles, tu vai só inserir o e-mail, e todo mundo pode editar junto. O documento compartilhado, ele é editável por todos. E aí, cada colega pode vir e construir o seu slide, colocar o seu material para formar uma grande aula e depois vocês poderem trabalhar o projeto em sequência, tá? Para o professor que trabalha, por exemplo, com a área de exatas, né? Poder colocar aqui, como eu disse para vocês, se vocês querem, por exemplo, fazer a resolução passo a passo do exercício na mão, né? Porque não tem o recurso do editor, vai tirando as fotos do passo a passo, manda as tuas fotos para o teu Drive, e aí tu copia do Drive, cola aqui no teu apresentações as fotos, foto por foto, né? Tu também tem como anexar o teu áudio, aqueles que eu falei no começo, né? Gravei o áudiozinho de explicação e eu quero inserir aqui no meu slide. Vou aqui em inserir áudio. Ele vai procurar lá no teu Drive onde estão os áudios que tu insere naquele slide o áudio que tu gravou, né? Junto com as tuas explicações. Então, tudo, vocês percebem que, assim, a nossa base é o Drive, tá? Tudo que a gente produzir tem que estar no Drive. E aí, a gente tem os recursos das ferramentas que vão nos proporcionando criar materiais diferentes, e cada material se presta a uma faixa etária, né? Eu gosto, assim, da sequência no PowerPoint, quando eu quero que eles façam várias coisas, né? Porque parece que fica mais claro, assim, o passo a passo que eu quero. Então, assiste esse vídeo primeiro,
faz aquela coisa depois, responde o formulário depois. Quando tem muita coisa, para os menores é preferível o apresentações. Ou um roteiro no Docs. Tu também tem como copiar esses links. Tu quer o link do vídeo, tu quer colocar o link do teu áudio no Docs. Tu também tem essa opção, tá? Então... Gente, o tempo passa rápido demais aqui. Eu vou fechar aqui o compartilhamento. Ontem eu recebi um desafio e compartilhei com alguns amigos. E disse Dúvidas, que hoje gente? colocaria a resposta aqui no canal. Então, olha só, qual que é o desafio? Então... Vocês têm alguma questão que vocês queiram perguntar? Alguma coisa que vocês tenham dúvida? O Apresentações é uma ferramenta legal também, né? E depois eu posso simplesmente pegar aquele Apresentações que está no meu Drive e anexar ele, só ele, na minha tarefa do Google, porque aí eu tenho um roteiro mais organizado. E ele me oferece a opção de anexar imagem, vídeo, enfim, várias outras coisas. Aí eu não preciso ficar anexando 500, né? Vai lá e começa, eu quero essa imagem, anexa a imagem. Eu quero esse formulário, anexa o formulário. Aí tu abre, tem uma tripa, assim, de anexo na tarefa do Google, e tu consegue organizá-las todas pelo Apresentações. Funciona bem, fica bonito. Até para nós, assim, depois, né, o professor gosta de quando abre uma apresentação de slides que ela esteja bonita, organizada. Eu me sinto super orgulhosa, porque eu vou confessar para vocês que eu tenho alguma dificuldade para fazer algumas coisas, então quando eu consigo fazer um troço diferente e eu vou dar aula, eu me sinto superstar, assim. Eu boto PowerPoint na parede ali no projetor e eu tenho vontade de me aplaudir, eu não quero nem saber se eles estão achando bonito ou não. Eu quero me aplaudir, porque fui eu que consegui fazer. A gente gosta de ter um material bonito para mostrar para os alunos, né? Organizado, com uma sequência, isso transmite segurança para o aluno também. Né? A gente está ali por trás, parece que é a nossa voz que está ali mostrando para ele na sequência que, olha, tu vai fazer isso agora, depois tu vai fazer aquilo, assiste esse vídeo, escuta a prof falando pelo vídeo. E isso é bom tanto para o aluno pequeno, quanto para o adolescente, o aluno do médio. É impressionante como eles estão gostando de ouvir a nossa voz, assim. Tá, eu acho que eu consegui passar ali por todos os aplicativos, fico super à disposição, assim, se precisar da gente ter um novo encontro para tirar dúvida num momento próximo. Tô super, assim, pode me chamar também, tô ali no grupo do WhatsApp, é só me adicionar o que eu puder ajudar. Algumas coisas eu ainda não sei, né, a gente está aprendendo, eu aprendo coisa nova todo dia, assim, então, e compartilhando com vocês. Márcia, tu usa mais a sala de aula, o Classroom? O que tu usa mais, assim, com os teus alunos? Hoje em dia eu estou usando quase tudo, tá, Gisele? Porque, é como eu te disse, a gente parou mais de 40 dias já, né? E eu já estou chegando naquele momento em que eu estou cansada do mesmo modelo de aula. Então, hoje, eu estou tentando usar tudo que eu tenho de recurso para promover... hoje 50 dias, né? Eu tento provocá-los de várias formas possíveis, assim, né? Porque tu também cansa. E parece que o negócio não rende, sabe? Não flui. E aí, assim, com a gente que está em contato direto, ao vivo com o aluno, tu consegue perceber que eles estão cansados. Que eles estão... A coisa não pode ser sempre igual, né? Porque eles precisam ser desafiados com coisas diferentes. É engraçado que o ambiente digital tem isso. Ele estimula bastante, ele é uma novidade, mas a partir de algumas tarefas repetidas todas da mesma maneira, ele também cansa mais rápido, tá? Então, tu tem que ser bem criativo do outro lado da tela. E lá no Liberato, a gente tem essa dificuldade de que a gente não está conseguindo entrar ao vivo, né, com todos os alunos, assim, a gente tem momentos, assim, de conversa com eles. Então, aí a gente tem que ter um outro desafio, que é pensar o seguinte: como é que eu vou provocar esse aluno semana a semana, dando ferramentas concretas para esse aluno, para ele conseguir desenvolver aquilo que eu espero no final.
Em literatura, assim, ó, cada semana eu peço um troço diferente. Então, assim, ó, uma semana eu mando os slides, mando os vídeos. Aí eu já botei vídeo de construção de mapa mental, tá? Então, eu estava iniciando, por exemplo, um período literário. Aí eu queria um mapa mental, porque eu não estava ali para explicar os conceitos e fazer o meu mapa mental no quadro. Disponibilizei a videoaula, disponibilizei o material de escrito, né, o resumo, e disponibilizei um tutorial de como fazer mapa mental. Aí eles tinham que fazer um mapa mental, tirar foto e me mandar os mapas. Aí alguns ficaram muito bonitos, outros eu tive que comentar ali, né, usa cor, faz de outra maneira, relaciona os conceitos. Aí, na outra aula, eu estava trabalhando um autor. Então, naquela aula, eu disponibilizei o texto do autor, o vídeo explicativo e pedi um parágrafo de análise, de escrita própria. Na outra aula, eu já disponibilizei um formulário com questão de múltipla escolha sobre o que estava sendo estudado. Na outra, eu já pedi para eles procurarem poemas do autor com os quais eles se identificassem. Aí, eles tinham que me mandar o poema e me explicar por que se identificaram com o poema. Tu vai tendo que mesclar o tipo de estratégia, porque tu tem que garantir, e cada ferramenta, tu tem sempre que pensar assim, ó, como se a gente estivesse num planejamento, né, cada um de nós, assim, a gente sempre tem que pensar, cada aula é um objetivo diferente final, né, no final da aula, quando eu penso na minha aula, eu quero um produto final, né, após ali o meu período com o aluno, eu quero que ele tenha entendido tal relação e que ele seja capaz de produzir tal coisa. É o mesmo objetivo final e eu tenho que ver dentro desse universo de ferramentas que eu estou tendo à minha disposição, quais eu posso mobilizar para atingir aquele objetivo. Mesmo na sala de aula, o nosso objetivo nunca é o mesmo, né, aula a aula. Então, no ambiente digital também não é o mesmo objetivo e a gente precisa mobilizar ferramentas diferentes. Né? E tem aquela coisa também, assim, nada melhor do que o tempo para nos ensinar. Às vezes eu proponho uma tarefa, e aí quando eu vou sentar para corrigir a bendita da tarefa, são 2 horas de correção, porque eu errei na hora de propor, e propus aquela tarefa com um retorno imenso, desmesurado, assim, né? Isso já me aconteceu, e deu demorar 2 horas para conseguir dar o retorno para todo mundo, e já que eu pedi, eu tenho que dar o retorno, né? E aí, conforme tu vai te chicoteando, porque foi tu que pediu aquilo, né? Tu vai pensando em formas de simplificar aquilo, né? Porque, pelo amor de Deus, em uma turma tu demorar 2 horas para corrigir a tarefa, tu vai morrer corrigindo as tarefas de todo mundo. Também, mas é um excelente remédio e um excelente treinamento, assim. Cada vez que tu vê os erros que tu cometeu e que tu precisa regular aquele instrumento para ele ser mais eficaz para o aluno e para ti, tu vai só sentindo na prática, assim. Aí eles te xingam, né, eles te mandam mensagem dizendo assim, professora, tava louca, como é que tu propõe um negócio desse? E tu diz, não, capaz, é barbada. Aí tu senta para corrigir, tu descobre que eles estavam certos, né, que tu viajou na maionese e que realmente era um troço que foi mal proposto, né. Para nós é muito difícil a gente olhar para o nosso objeto de trabalho, que é nossa proposta de aula, e admitir para a gente mesmo que o erro está em ti, porque tu propôs e conduziu a aula errado, né? E no ambiente digital, isso não tem o rostinho dos alunos ali na nossa frente, arregalando o olho assim, falando, gente, o que essa mulher quer? No ambiente digital, a gente só sabe que errou a mão quando vem o produto para nós. Então, cada tarefa é importante a gente voltar a ver o que eles produziram para a gente também ir aprendendo a modular de acordo com a turma. A cada semana, acho que uma coisa que a pandemia está nos ensinando é isso, né? A viver o hoje. A pandemia é o momento mais carpe diem da nossa história, assim, é aproveitar o hoje, viver o hoje. Hoje eu vivi, hoje eu venci, hoje eu consegui fazer essas tarefas, com hoje o que eu aprendo para digital e fazer mais uma bateria de coisas com novas perspectivas e viver com a incerteza, né? O governador ontem falou que a gente volta em junho.
Tá, beleza, então eu tô pensando aqui já, eu professor, né, nós todos aqui, assim, beleza, então tá, eu tenho que planejar a aula até o final de maio e pensar já em como é que eu vou fazer em junho para recuperar com o aluno em sala de aula o que ele viu pelo digital. Aí hoje vem a notícia que ele já está pensando em agosto, então o meu cérebro tem que voltar atrás e pensar, eu vou ter que ter muito mais ferramenta na mão para aguentar junho pelo ambiente digital. Então é um dia de cada vez, gente, é o hoje. Amanhã eu vejo o que foi que deu errado nas propostas que eu fiz. Algumas coisas, elas só se mostram muito boas ou muito erradas quando elas estão na mão do aluno, tá? A gente não tem como ver o rosto deles. E humildade acima de tudo, né? Sim, a gente erra. A gente erra e erra feio, tá? Não porque a gente não seja bom, mas porque a gente também está entrando num ambiente novo, de supetão, e nós sim estamos fazendo o melhor que a gente pode. Então, cada vez que a gente olha para o erro, vê o que deu errado, replaneja, reorganiza a estratégia, mas isso é a prova do quanto o professor é resiliente, comprometido com o seu trabalho, né? Eu olho lá, ai meu Deus, olha o que eu fiz. Mandei o link errado, mandei o arquivo fechado, né? E é saber reconhecer que sim, a gente não está sabendo tudo, e a gente está vivendo um dia de cada vez, uma proposta de cada vez, e vai com amor no coração e fazer o que a gente sempre faz, né? Eu entro na sala de aula com o espírito de fazer o melhor pela minha turma, e eu vou para o ambiente digital com o espírito de que eu vou fazer o melhor pela minha turma. Errei, paciência. Eu volto, arrumo, replanejo, refaço, porque a gente não tem que ter essa carga nos ombros de que a gente sabe fazer tudo. A gente está tentando, né? Aprendendo, fazendo com todo amor, com toda boa vontade, com todo o nosso profissionalismo. Mas sim, a gente pode errar. Alguma dúvida, alguma colocação? Gente, assim, ó, super agradeço. Muito bom, Márcia, obrigada. Dúvidas, qualquer problema que vocês tenham, pode me procurar, estou à disposição. Às vezes eu não consigo responder, assim, na hora, né, porque a gente está acompanhando outras pessoas, outras turmas, outros colégios, mas a gente... parabéns, mamãe! E lá na Divino Mestre, né, Isabel? A gente estava online, né? Eu estava lá no quarto dele, na festinha, muito legal. Aí achei que ia ser rapidinho, foi quase uma hora de função. Fizeram duas etapas, né? Aí hoje eu dei uma passada. Aqui, vou assistir e depois te incomodo no privado. Ótimo, não tem problema, tá, gente? Osmar, qualquer coisa, assim, se o pessoal tiver necessidade de precisar de mim, é só chamar. A gente combina um novo momento e vamos nos construindo juntos, né, gente? Márcia, só me diz uma coisa, tu estás trabalhando todos os dias com os alunos? Todos os dias. Tá, coragem. Oi? Coragem. Ô Márcia, olha... mas é que tu... Márcia, tu trabalha todos os dias porque tu tem períodos todos os dias de manhã, isso? Sim. Aí tu atende uma turma em cada... Mesmo horário. Mesmo horário escolar. Mesmo horário escolar. Segue o horário da escola. Na minha também, a gente tem feito as aulas online. E, na verdade, a gente só deu uma reduzidinha de 1 hora no horário total da manhã, porque eles também têm bastante tarefa, né? A gente tem dado mais tarefas domiciliares também. Mas a gente tá chegando naquele ponto de rever algumas coisas, Isabel, assim, médio fundamental 2, eles têm o horário deles fechadinho, então são todos os períodos de aula e a gente ali ajudando eles nas tarefas, tá? As primeiras semanas, eu particularmente falo por mim, eu tava naquela loucurada de que tem que mandar conteúdo, tem que mandar coisa, né? Hoje, eu já percebi que como eu tô online com eles, eu rendo muito mais com eles, e eu usar esses 50 minutos para não só explicar as coisas, mas também fazer as tarefas com eles pelo Meet. Então, eu estou online com eles, eu estou na tela, eles abrem lá o documento deles, eles começam a fazer as atividades deles, e agora eles estão com autonomia, né? Principalmente 6º e 7º ano, eles saem, eles voltam.
Aí eles vão fazendo as atividades, eu deixo elas com um período um pouco maior para eles concluírem, principalmente os menores. Eles postam ali as respostas deles, trabalham nos seus documentos e depois me enviam. Então, hoje, por exemplo, eu estou tentando desacelerar um pouco, sair daquela ânsia de postar. Era justamente isso que eu queria refletir, assim. Primeiro, agradecer, né, pela tua disponibilidade aí, dizer que foi muito bacana aí a tua intervenção. Eu sou um fã teu, eu acho que é uma... Não, então é uma professora assim que vai transita bem, assim, com competência por todas as áreas. Queria te agradecer. E outra coisa é dessa reflexão necessária que a gente precisa fazer sobre essa coisa do EAD, né? Eu percebo muito isso, assim, pelas experiências que eu tenho visto, assim, de colegas que trabalham na escola particular, que é uma produção que parece uma produção em escala industrial, assim, né? E agora eu acho que a gente está começando a refletir nessa linha de pensamento que está fazendo. Porque senão o que vai acontecer? As pessoas elas vão entrar num estado de cansaço, de esgotamento mental aí muito intenso. E a gente tem que procurar de todas as formas manter a nossa sanidade, porque senão, né, o que vai ser do mundo sem o professor, né? Pois então a gente está nessa pandemia assim de cabeça, mesmo em casa, mesmo no EAD, isso é um movimento muito tenso. É muito intenso. E quem está trabalhando, assim, no caso de vocês, assim, que estão nas escolas particulares, eu acho que a pressão ela é muito intensa, né? E aí lidar com isso é um desafio, assim, tanto para o professor quanto para o gestor aí que está na linha de frente, né? Principalmente para preservar a nossa qualidade de vida e o nosso bem viver. Então, muito obrigado, eu agradeço. Só vou te dizer uma coisa assim, Paulo, eu posso te dizer assim com bastante, né, categoria, assim, que é cansativo, tá? Mas eu acho que desde o começo, assim, eu dei muita sorte. Uhum. A gente já tinha o ambiente do Google à nossa disposição fazia 3 anos. E uma coisa que eu percebo, assim, tá? A gente, por exemplo, a gente recebe todo santo dia aula de alongamento para todos os professores, tá? Toda reunião a gente recebe um puxão de orelha que é para a gente ter o horário para desligar. Uma das preocupações de que a gente estivesse online com eles no horário de aula é que realmente a gente evite atender essas dúvidas fora do nosso horário de trabalho. Então, educamos os alunos para que naquele período de 50 minutos ele faça a atividade dele naquele período de 50 minutos, porque naquele período eu sou dele. Eu sou daquela turma, então ali eu vou dar as explicações para eles, o que eles vão postar é no final de 50 minutos, referente àquilo que eles trabalharam comigo, e hoje a gente já percebeu, assim, né, porque isso foi uma ansiedade nossa de professor. Poxa, eu estou no ambiente virtual, eu tenho que dar 200 ferramentas para o aluno porque eu não estou com ele. E aí a gente foi aprendendo que não, a gente estava com eles, né, então que a gente podia ir fazendo isso gradualmente como se faz na sala de aula. Com os pequenos, eles estão com horário reduzido. A coordenação considera, por exemplo, que as próprias famílias, né, que a gente trabalha muito melhor pelo vídeo, gravando videozinho com a explicação mais curta, que a gente tem que entrar, por exemplo, com a educação infantil, agora a gente vai entrar de 15 em 15 dias, os especializadas, né, que sou eu, que é o meu caso, professora de inglês, para dar o oi, para manter o vínculo, para escutá-los falando inglês, as professoras vão continuar mandando os seus planejamentos e vão ter um período mais reduzido para explicar para eles, porque sim, a criança cansa de ficar na frente do computador, e nós também. Então, assim, eu posso te dizer que está sendo uma aventura muito louca, assim, essa coisa do EAD. Pois é. Mas a gente tem... Eu estou curtindo, assim, nesse aspecto, sabe, Paulo? A gente está construindo, está cansado, não dá para mentir que não está cansado, né, gente? Ficar sentado 5, 6 horas na frente do computador cansa. Eu, às vezes, todo mundo, tu passa uma tarefa, tu corrige no quadro para 30 alunos. Agora eu passo a tarefa, eu tenho que olhar as 30 tarefas dos 30 alunos, porque elas estão ali postadas para mim. É individualizado o negócio agora. É diferente, mas eu acredito que, assim, está se construindo uma coisa legal, a gente tem essa autonomia de conversar e dizer, gente, pelo amor de Deus, a gente bloqueou, o que nós estamos fazendo?
né? E a própria coordenação percebe às vezes a gente recebe uns puxões de orelha do tipo, tá demais, tu tá indo rápido demais. Foi mais ou menos essa ideia que tivemos quando a gente propôs essa semana, né, de webinário, para parar e pensar um pouquinho, né, sobre as nossas ações, para nos abastecer, nos instrumentalizar, né? Então, conhecer como é que faz a edição de vídeo, como é que mexe com essas ferramentas todas do Google, né? Porque não adianta só ficar mandando, e aí a gente acaba se estressando, né? Exatamente. E, gente, outra coisa que nós vamos ter que repensar é a avaliação, né? Sim. Porque a gente não vai voltar e nós vamos ter que avaliar. Então, eu acho que fica, assim, uma coisa que a gente está pensando muito ultimamente, que é o seguinte, não medir, realmente avaliar. A gente vai ter que se apropriar do conceito de avaliação. No primeiro momento, muito mais diagnosticar como é que está esse aluno, o que eu consegui atingir. Eu acho que essa avaliação ela é muito mais da minha prática em relação aos alunos nesse período, né? E daí para adiante, até agora tem uma reunião de diretores às 6 horas, mas a discussão é essa, quer dizer, rever até planos de estudo, não será o mesmo. Por isso que a gente tem que estar bem ciente do que a gente quer, né? Nós vamos ter que voltar, por exemplo, a nos encontrar todos ali para pensar e discutir como é que nós vamos avaliar esse aluno e avaliar esse processo, porque sim, por exemplo, no turno da noite, nós vamos acabar o semestre, talvez. A gente não tem uma orientação ainda, né? Não sabemos? Não, mas eu acho que já é uma coisa que a gente pode começar a pensar e começar a se adiantar até para a gente estabelecer alguns parâmetros para ir observando esse aluno, porque nós temos 2 problemas para lidar, né? Isso eu falo do turno da noite. Primeiro, é avaliar o aluno que está fazendo todo o processo, dar o retorno, ver se eu estou atingindo, reavaliar a prática, e já ir pensando o que eu vou fazer com esse aluno que não teve acesso. E como avaliar, por exemplo, o aluno do último semestre, da 361, né? Porque ele é concluinte. Então. E aí? Vai se dar a conclusão para esse aluno? Ou vai segurar? Não sabemos, né? Então a gente tem alguns dilemas, né? Já é um próximo passo para nós, como professores, irmos pensando nos processos de avaliação. Eu dou naquela planilha que eu mostrei para vocês no começo, cada atividade que eu dou, eu atribuo o conceito como seria o nosso conceito de sala de aula de avaliação e faço ali as minhas anotações do que aquele aluno não conseguiu atingir. Porque eu sei que em algum momento eu vou ter que usar isso para me reorganizar a prática, inclusive porque eu tenho que ter retorno, porque eu tenho a 361, né? Então tá. Gente, eu vou dar um tchau para vocês, eu tenho que ir para outra salinha. Então tá, gente. Márcia, a gente só vai pulando de sala, né? Márcia, então tá já. Obrigada, muito legal. A gente tá aí obrigada pela atenção. Chegando nos momentos finais, né? Então, novamente, Márcia, muito obrigado. Obrigada. A Rosa tá aqui, né, agradecendo pela tua aula, né, pelo teu testemunho, dizendo que valeu muito, que conseguiu acalmar a ansiedade da gente, né? Então, somos todos no mesmo barco. E aí a Gisele, ela sugere, e é interessante, de repente, a gente marcar um momento para tirar dúvidas em relação a essas ferramentas. Porque agora o pessoal vai mexer. Vai fuçar, e é essa a ideia, né? Então, o que tu acha de repente, daqui uma semana ou um pouquinho mais, a gente vai vendo, a gente marca um dia e aí a gente se encontra só para conversar e cada um prepara, assim, as suas dúvidas. De repente, pode até mandar para ti, podemos combinar assim? Pode, tu manda para ti, tu organiza pode tudo. Ser, direto pode ser, pode mandar para mim, a gente faz ali um roteirinho, né, de perguntas do pessoal, de dúvidas, e a gente faz mais um bate-papo. Exatamente. E a gente faz um bate-papo assim de novo, né, como a gente tá fazendo, gostoso, e divulga pra galera. Pode ser? Osmar. Oi, Ana. Olha só uma coisa, deixa eu perguntar.
essa planilha, o nome, porque assim, eu não trouxe a chamada. Uhum. Eu queria ter então, por isso que eu te falo que eu tô com o nome de todos os alunos já, tá? Passando essa função do webinário, a gente vai começar já a preparar esse material para todo mundo. Nós temos a nossa planilha de avaliação da escola, né? Então, só que agora ela vai ter que ser adaptada para esse momento, em cima dos objetivos que a gente quer atingir com o aluno, e aí vai ter o nome de todos os alunos. Tá. Sim, é que a Angélica disponibilizou as chamadas ali do técnico, normal. Era legal, de repente, se tu fizesse dos alunos do médio, vai ter 30, pelo menos. Que eu Não, vai ter de toda a escola. Vai ter de toda a escola. Vou fazer também ali para as gurias dos anos iniciais, tudo. Porque a gente vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a fazer esse levantamento de quem está realizando as tarefas, qual é a qualidade dessa realização. Né? Que acumula, né? Sim. Muita coisa depois. Sim. É que também é tudo muito novo, né? E é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, né? Mas assim, acho que a gente está indo num caminho. Enquanto eu vou falando, até posso pegar aqui o dado oficial. Olha, eu estou muito surpreso. Não sei se vocês, todos vocês participaram da nossa reunião de terça-feira, onde a gente apresentou o número de alunos que estão acessando as tarefas. Tu falou na quarta também, ontem tu falou. Ontem aqui. Falei, eu vou pegar aqui o dado oficial agora, o último dado, que as gurias do SOI estão trabalharam ontem, estão trabalhando hoje também, e a todo momento elas vão alimentando essa planilha, né? Então deixa eu abrir aqui, resumo por turno. Olha só o que está. 83,03% dos nossos alunos estão acessando. 1.086 alunos estão acessando as tarefas. Claro que essa métrica ela está nos dizendo quem tem algum acesso, não quem está realizando as tarefas, né? Então, o nosso desafio daqui para frente é começar a realmente fazer a nossa avaliação, né? Avaliar com qual qualidade esse aluno está acessando, né? Como que ele está acessando, enfim. Então a gente tem, olha só que interessante, somente 222 alunos não estão acessando. Do universo todo da escola. Do universo todo da escola. São pouquíssimos alunos, na verdade, né? Que não estão tendo nenhum tipo de acesso. E claro, o SOI está trabalhando constantemente para possibilitar esse acesso aos alunos, né? Então, está todo momento fazendo a busca ativa. Tá? Então, só para a gente trazer um dado aqui do médio, 76,6% estão acessando o ensino médio. O técnico normal e EJA, 100%. Estão tendo o acesso da... Eles já são maiores, né? São mais velhos, mas todos... Até eu posso colocar aqui, não sei se vai aparecer para o pessoal. Oi, Bruninha. Aqui apareceu agora o dado, o último dado. Tá? Esse aqui é o nosso... Tá aparecendo para vocês aí? Ainda não. Não. Eu vou ter que sair agora aí, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Pro pessoal do YouTube tá aparecendo, mas deixa eu ver aqui. Agora, valeu, Paulo. Agora vai compartilhar. Nós temos essa questão, o número de acessos. Olha só. É bastante gente. É muita gente que está acessando, né? Então, isso demonstra que a gente está no caminho certo. A gente está fazendo as atividades, né, dentro de uma proposta interessante, coerente. A gente está ponderando os alunos que não estão conseguindo acessar. A gente tem essa noção, né? Foi uma das principais críticas que recebemos no início, né? Mas é que a maioria não vai acessar. Esses números demonstram que não, que eles estão tendo algum acesso, né? E aí daqui para frente a gente vai começar a pensar na parte da avaliação, né? Gente, prazerzão. Osmar, só conversamos e agendamos, e aí a gente retoma para ver as dúvidas, as dificuldades, e aí também, talvez daqui a 2 semanas, tudo já tenha mudado e a gente já tenha novas estratégias. Sim, aí, claro, né? Tá tudo sendo, como a gente estava falando ontem, né? Tá muito uma realidade líquida estamos vivendo, né? Cada dia, totalmente. Cada turno é um turno diferente do outro,
né? Quase gasosa a nossa realidade. Então aproveitar, né? Então a finalização, o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube aí, a galera da Escola Divino Mestre, eu vi que ontem, agora eu fiquei sabendo ali, muito obrigado pela homenagem, né, que tu prestou a mim, ali pelo Facebook, né, os teus colegas ali da escola estão também compartilhando e acessando as tarefas não, o nosso webinar, as videoaulas, o nosso webinário. E agradecer o pessoal que está aí nos assistindo, né, está participando, está sendo momentos enriquecedores que estamos vivendo aqui, né, por videoconferência, tá? E convidar os colegas aí que não assinaram o meu canal do YouTube, né, para dar uma força, que, olha, está sendo bem legal esse contato com o pessoal pelas redes sociais. Valeu pela presença de todos e até mais. Até, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Tchau.